Existem no baço as alterações que são difusas e as alterações que são focais. Agora, nós vamos falar sobre as alterações difusas no baço. Então, a gente pode ter, como a gente já falou, as alterações que têm o aumento desse órgão, mas que normalmente não alteram a ecogenicidade desse baço. Como a gente falou, a sedação, né, é uma delas, o uso de acepram, mas pode ocorrer, por exemplo, em uma torção esplênica aguda. Por que esse órgão não muda a ecogenicidade, a sua ecotextura? Porque acabou de acontecer. Ainda não deu tempo desse órgão alterar a sua ecogenicidade e a sua ecotextura. Pode acontecer, por exemplo, em casos de hiperplasia, de hematopoiese extramedular, nos casos de metástases infiltrativas iniciais, né? Então, por isso que é sempre importante a gente reavaliar esse animal, a gente fazer o acompanhamento desse animal. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma torção esplênica ou uma hematopoiese extramedular, depois de um tempo eu começo a ter alterações nesse órgão. Então, por exemplo, a torção esplênica, ela pode aparecer para a gente em um momento mais hipoecogênico, o órgão difuso mais hipoecogênico. Eu posso ter, por exemplo, alterações como o linfoma, que é bem característico de lesão difusa nesse órgão, né? A gente pode observar metástases, antes a gente não estava conseguindo observar, mas depois, né, de um tempo, ela causa alteração nesse órgão e a gente começa a visibilizar isso através da ultrassonografia. Então, heterogênea, né? Como que esse órgão ele vai estar com essa ecogenicidade mais heterogênea? Pode ser nos casos de processos inflamatórios e infecciosos, tá? No caso de uma infecção desse baço, por exemplo, as esplenites, alterações, como a gente já falou, de hematopoiese extramedular e a hiperplasia linfóide, por exemplo, e nos casos de metástases. O órgão ele pode aparecer também mais hipoecogênico na maioria dessas lesões. E a gente pode pensar, nesses casos, em alterações inflamatórias, sistêmicas, mais severas nesse caso. Muito característico a torção e o linfoma, que é uma das causas principais de alteração em baço, tá? E no caso, e aí a gente está falando de alterações difusas, a gente vai pensar no infarto difuso. Então, vamos ver alguns exemplos de alteração de ecogenicidade ou de ecotextura nesse órgão. Aqui eu trouxe um exemplo de aumento de ecogenicidade no baço. E uma das causas desse aumento de ecogenicidade é em animais com hiperadrenocorticismo, por exemplo. Animais que apresentam hematopoiese extramedular, elas podem apresentar o órgão mais hipoecogênico, mas também a gente pode ter essa apresentação mais hiperecogênica. Então, aqui a gente consegue observar que esse baço, apesar dele ser o órgão mais hiperecogênico, aqui ele se destaca ainda mais. Então, a gente tem um aumento de ecogenicidade. Comparando com o fígado, olha como é que ele está muito mais hiperecogênico, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem desse órgão mais hiperecogênico e a gente consegue perceber que esse baço, ele também está mais heterogêneo, né? Então, aqui a gente pode pensar em todas essas alterações que ocorrem no baço. Como que a gente vai fechar o diagnóstico? Lembrando que a gente tem
toda a anamnese do animal, o exame físico desse animal, os outros exames complementares e, quando possível, uma citologia ou uma biópsia desse órgão para a gente fechar o diagnóstico, né, final desse animal. Outros exemplos aqui. Aqui a gente tem um exemplo bem característico de linfoma. No linfoma, na maioria desses animais, a gente percebe esse baço mais rendilhado. Como assim mais rendilhado? Pontos hipoecogênicos, em toda a extensão desse órgão. Então, uma lesão difusa em que observo vários pontos hipoecogênicos, dando a esse órgão essa imagem parecida com de rendilhado mesmo, tá? A gente chama de rendilhado. Outro exemplo aqui, com essas lesões um pouco maiores, também mostrando esse baço mais rendilhado, que é muito característico de linfoma. Aqui a gente vai abrir um parêntese. Não se fecha diagnóstico somente pela imagem. Algumas alterações, como por exemplo, uma hiperplasia de polpa branca, pode fazer com que esse baço tenha também essa imagem de rendilhado. Então, mais uma vez, é importante se realizar a biópsia desse órgão. Outros exemplos aqui, um linfossarcoma, então uma neoplasia difusa no baço, também a gente vai ter essa imagem de órgão aumentado, mais heterogêneo em toda a sua extensão. Aqui, um animal com suspeita de linfoma, tá? Então, a gente tem um órgão extremamente hipoecogêneo e heterogêneo. E a gente percebe essa imagem de rendilhado, muito característico de linfoma. E aí, quando a gente vai avaliar esse órgão, a gente tem que fazer a varredura dos órgãos adjacentes. E aqui a gente consegue observar um linfonodo alterado. Nesses casos, a gente tem mais uma informação que leva a crer que esse animal realmente tem um linfoma. Os linfomas, eles causam alteração nos linfonodos. Então, o linfonodo que se apresenta mais hipoecogênico, se apresenta aumentado e mais arredondado, como é o caso desse linfonodo aqui, a gente pensa mais em linfoma nesses animais. Outro exemplo aqui, muito característico. Olha que interessante. O baço todo rendilhado. E olha nessa imagem quem aparece aqui, um linfonodo. E esse linfonodo bem aumentado e arredondado, hipoecogênico. Isso ajuda a gente a pensar mais no diagnóstico de linfoma nesses animais, tá? Então, sempre quando a gente vai avaliar o órgão, né, a gente faz a varredura em todo o abdômen desse animal. Lembrando que sempre é importante avaliar os linfonodos desse animal também. Mais exemplos sobre alterações difusas. Aqui a gente tem neoplasias difusas, como o sarcoma. Aqui a gente tem metástases, como a gente já falou, esse órgão pode ter metástase também. Então, aqui a gente tem metástase de adenocarcinoma, essas lesões parecendo mais alvo, né? Então, essas lesões mais hipoecogênicas no baço, também lesões difusas. Outras alterações, infartos difusos, porque a gente tem o infarto mais focal. Então, aqui um exemplo de infarto e necrose nesse órgão, também de forma mais difusa. E, além disso, nós temos a
torção esplênica, a torção desse baço. E a gente viu que no início da torção pode ser que não aconteça alteração desse parênquima, né? Mas com a cronicidade dessa torção, a gente começa a observar a alteração. Então aqui a gente tem, ó, uma torção do baço, né? Mostrando principalmente na região de hilo que não tem mais circulação de sangue. Então, o Doppler foi colocado aqui, ó, e a gente percebe que não tem mais essa circulação sanguínea. Aqui um outro exemplo de torção esplênica que a gente também percebe com o Doppler, poucos pontos aqui, mas a gente percebe que não tem vascularização nessa região. E, além disso, a gente consegue perceber esse baço mais hipoecogênico por causa dessa torção. Aqui, outro exemplo de torção do baço, né, uma torção esplênica, mostrando o órgão aumentado, hipoecogênico, e aqui na região do hilo, ó, a gente vê que tem vascularização fora do órgão, mas bem na região a gente não consegue observar essa vascularização. E além disso, a gente falou que pode acontecer, por exemplo, processos inflamatórios nesse órgão. Então aqui a gente tem um processo difuso, mostrando esse órgão mais heterogêneo, com áreas mais hipoecogênicas, mostrando para a gente um exemplo aqui de esplenite. Além disso, ó, a gente observa o aumento desse órgão, né? Mostrando para a gente uma esplenite. Aqui outro exemplo, também aumento do órgão, a ecogenicidade diminuída, então aqui a gente consegue observar isso, né? Também mostrando para a gente um exemplo de esplenite. Então, todos esses são exemplos de alterações difusas nesse órgão, né? Agora, a gente vai observar nessa imagem uma congestão desse baço. Conseguem perceber bem na região do hilo aqui, né, entrada desses vasos, e olha o tamanho que estão esses vasos dentro do órgão. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.